Vamos serenar o nosso coração, a nossa mente, pedir a Jesus, Senhor nosso Pai, Jesus, que inspire o Bruno nessa noite, né, nossos amigos espirituais, que a nossa fé esteja cada vez mais fortalecida diante das lições que aqui aprendemos, que possamos confiar cada vez mais nas lições que estudamos, que aprendemos, para que a nossa evolução seja de muita paz, serenidade e que cada vez mais possamos estar conectados com Jesus, com Deus, com os nossos irmãos espirituais, formando assim um grupo coeso com o mesmo objetivo, que é a nossa evolução espiritual, que possamos ser luz onde estivermos, que possamos ser luz e iluminar também, mandar as nossas energias boas para o nosso planeta, onde há tanto sofrimento, tanto irmãos nossos que nesse momento precisam de uma força, de uma luz, que toda a espiritualidade amiga possa estar com eles. Que assim seja. Obrigado, Heber. Boa noite, Sandra, Miriam, a Boa Vivian, a noite. Boa Tânia. noite. Acho que foram essas, a Gislane, que chegaram depois. Bom, muito bem. Ô, Bruno, é contigo, né? Então, vamos lá, né? Vamos dar sequência. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Faz tanto tempo que eu fiz estudo que eu até desacostumei, velho. Tava lembrando nem como é que monta slide mais, velho. Pode não. Bom, pessoal, estamos então na passagem que o Haroldo intitulou na tradução dele, né? Ele colocou o anúncio do Calvário. É uma passagem que está nos três evangelhos, de Lucas, de Mateus e de Marcos. Em outras traduções, essa parte que a gente está estudando também é conhecida como Toma tua cruz e segue-me. Talvez seja a tradução mais conhecida, né? Só que me chamou muito a atenção, recapitulando para montar esse estudo hoje, qual o título que é dado no Evangelho de Marcos. No Evangelho de Marcos, o Haroldo coloca requisitos para seguir Jesus. Requisitos para seguir Jesus. Então, quer dizer, o que é um requisito? Só para a gente retomar a passagem, né? E parar para pensar, assim, da importância dessa passagem, como a gente já falou nos outros estudos, né? Um requisito. O que é requisito? É uma coisa que não pode faltar, né? Requisito é algo que é indispensável, não é? Então, a gente está estudando sobre questões, comportamentos, atitudes que são essenciais para seguir Jesus, né? E o que é seguir Jesus? Quem quer falar? O que é seguir Jesus? É só andar coladinho na sombra dele? Ir atrás dele, né? É numa perspectiva, mas não só física, né? Não é ficar andando atrás dele, né? É na perspectiva do comportamento, não é? Fala, queridão. Você quer falar oi pro pessoal? É? Eu só quero ficar olhando ensinar você. Então tá. Nós estamos estudando, nós estamos falando de Jesus. Você quer estudar também? Quer? Senta aí, então, fica aí para você estudar, né? Ô, Bruno, o papai quer falar. Ah, pode falar. Exercer na nossa vida, exercer na sua vida toda a nossa possibilidade de entender o que Jesus, o Mestre, ensinou. É um esforço que a gente fazemos diuturnamente. Ó, legal, né? O senhor Benatti já está antecipando, quer dizer, ele já foi na essência mesmo em questões que a gente já falou, né? Quando ele fala desse esforço que é diário, é como Cristo coloca, né? Que a gente vai recapitular. Espera aí só um minutinho, gente.
Vai, tudo bem. Ah, mas você fica com a mamãe. Mas não pode mexer, então, tá? Tudo bem? Ó, então, quer dizer, seguir o Cristo é ter de fato o Cristo como o nosso guia, como o nosso modelo, né? É a gente ter ele como o nosso padrão, nosso paradigma, e incorporar a forma como ele agia nas nossas atitudes, não é? No nosso agir, no nosso pensar, no nosso falar. Né? Só que é claro que a gente não tem a grandeza do Cristo. Nós temos dificuldades, nós temos arestas que precisam ser aparadas, né? Então, quer dizer, não vai ser da noite para o dia que a gente vai conseguir fazer tudo da forma como Jesus fazia. Então, o que que é essencial para nós que nos reunimos em torno dos seus ensinamentos, para a gente que está aqui se esforçando para compreender suas lições, né? É fundamental, pelo menos, que a gente demonstre nosso esforço em imitar o Cristo, não é? Se não dá para a gente ainda ter o seu evangelho vivo, né, praticado na sua maior pureza, se a gente não consegue fazer as coisas da forma como Cristo fazia, Eu gosto de leitinho. pelo menos a gente tem que ter essa inquietação conosco mesmo, essa inquietação. Quer dizer, se a gente erra, mas a gente erra consciente. A gente erra sabendo que errou e erra se esforçando para não errar mais, não é? Ou pelo menos para não cometer os mesmos erros. Então, isso é essencial para quem quer seguir o mestre. Né? Vocês concordam? Hoje eu quero que todo mundo vá comentando. É um estudo bem reflexivo, porque a gente está fazendo um fechamento dessa passagem, né? Bom, Ô, e aí, Bruno, pode falar, Hebe. esse da gente entender, compreender a palavra de Cristo e tentar segui-lo e nos nossos erros, que quando nos incomodamos com os nossos erros, aí que eu acho que a gente está começando a assimilar, né? Nós já estamos tentando segui-lo, mas mesmo quando a gente não concorda com a gente mesmo, sabe, eu errei, não podia ter feito isso, aí é que a gente está começando, né, a entender as palavras. Concordo com você, Hebe. É quando é, quando a gente toma consciência, né? Das vezes que a gente conversou sobre o autoconhecimento, é justamente isso, você jogar uma luz sobre o seu comportamento e observar como ele é. E aí você tem um padrão, você tem um modelo, então você faz uma comparação, né? E aí você consegue medir se o teu comportamento está adequado ou não. Então, eu concordo com você, seria nesse ponto mesmo, né? E essa inquietação nossa, ela tem que ser como é a nossa inquietação com as coisas da matéria, né? Vamos pensar, por exemplo, assim, quando a gente vê uma coisa desorganizada ou quando a gente vê uma coisa suja, dá uma inquietação, né? Tem gente que chama de toque, mas não é uma inquietação, né? Quer dizer, enquanto você não organiza, você não faz, você não cria, não constrói, né? Você não descansa, aquilo te incomoda. Então a gente é assim com as coisas da matéria. É ideal que a gente também seja assim com essas características que precisam ser melhoradas, né? A gente tem que, ó, nossa, eu sou muito impaciente. Então, todos os dias eu vou acordar, vou lembrar que eu sou impaciente e vou me vigiar. E vou tentar, no decorrer do dia, né, me manter num equilíbrio, tentar não perder essa paciência. Então, isso é inquietação. Isso é importante. Isso é importante a gente ter isso, né? E outra coisa, né? Por que que então seguir Jesus é tão difícil? Porque não tem meio termo. Ou é ou não é. Vocês concordam? Não dá para relativizar. Não tem o meio certo. Tem o certo e tem o que a gente faz. E a gente sabe que às vezes não é o certo, mas tem a consciência que precisa mudar. Não é? Então, por isso que não tem meio termo. Ou é ou não é. Né? Então, é difícil ser discípulo de Jesus. Né? Esses requisitos aqui que ele está passando para a gente não é fácil, não. Né?
E aí, retomando um pouquinho algumas ideias, eu fui fazendo umas anotações porque eu achei muito interessante dos estudos anteriores e como que está tudo, todos os versículos estão bem conectados mesmo, né? Bem amarrados num único contexto. Lá no versículo 23, a gente viu assim, ó, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia, olha aí a palavra do Sr. Benatti, né? A cada dia, e siga-me, e siga-me. Então, tem um comentário lá do Sr. Honório, que as meninas trouxeram para nós, que fala sobre o que é essa cruz, né? Então, só para recapitular, ele fala assim, ó, cada cruz se expressa nas obrigações, nos compromissos, nas limitações e fraquezas, nas responsabilidades que nos competem, na enfermidade, nas exigências do trabalho, num parente problema. Então, quando a gente fala de cruz, a gente tem que tirar essa visão de algo que é de algo que é ruim, né? Ou de algo que está muito atrelado ao sofrimento, né? Porque não é isso. Quando ele vai elencando isso, ó, obrigação, compromisso, responsabilidades, quer dizer, são circunstâncias, são desafios que Deus nos propõe, mas com um único objetivo, que é o nosso crescimento, que é a nossa melhoria contínua. Então, a cruz nada mais é do que esse processo de evolução espiritual, não é? E a gente pode pegar essa passagem, né, pegar essa questão da cruz e analisar também numa perspectiva de uma autocrucificação. Como assim, né? Tem até questões teológicas que permeiam isso. Quer dizer, é morrer o homem velho para nascer o homem novo. Isso é uma autocrucificação. É você deixar de lado tudo aquilo que te impede de crescer, te impede de ser feliz. Entende? Isso precisa ser negado. Não é que você está negando a tua essência, não é que você está negando quem você é, né? Você é um espírito, uma individualidade. Não. Você tem que negar essas características que a gente veio acumulando com o passar das nossas existências, esses traços de personalidade que nos afastam de Deus, certo? Que nos afastam do caminho no bem. Isso sim precisa ser negado, isso precisa a gente precisa se libertar disso, né? Se libertar disso. Então, olha que interessante. Então, a cruz é um mecanismo para que a gente consiga escolher o que há de bom em nós e colocar isso para funcionar, colocar isso para trabalhar, pegar os nossos potenciais e desenvolver. É isso, né? E percebam que Jesus, ele está falando que a gente tem que fazer. A gente tem que negar, entende? Não é negar as nossas potencialidades, tá? É negar isso, negar aquilo que ainda nos segura, as nossas âncoras, né? E as meninas trouxeram também, trabalhando sobre isso, a questão da renúncia, não é? Negar-se na perspectiva de renunciar. E a renúncia, ela também é algo que é basilar no discipulado. Porque sempre que eu fiquei pensando muito nisso, né? Sempre que a gente vai praticar a caridade, que a gente vai prestar algum auxílio, a gente está renunciando. Não dá para separar. Porque naquele momento, você está colocando a necessidade do outro acima de uma necessidade sua, não é? Isso não seria renúncia? Aí isso varia, né? O nível disso varia ao infinito. Mas sempre que você se dispõe a ajudar alguém, naquele momento, ainda que seja só o seu tempo, mas você deixa de empregar o seu tempo em algo para benefício pessoal, para auxiliar alguém numa determinada necessidade. Então você está renunciando. Então esse negar-se no sentido de renúncia, ele também passa a ser algo natural. A gente vai aprendendo a fazer, né, até que isso se transforme em algo assim, maquinal, algo que a gente sempre faça, né? O que mais que eu achei interessante aqui? Depois, no versículo 24, aí veio aquela questão que o Everton trouxe, né? Aquele raciocínio cruzado, né? Quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará.
E aí tem um ponto importante que o Everton frisou, que a gente está trabalhando aí a definição de vida, né? A vida segundo o Cristo e a vida segundo a nossa percepção, né? Então a gente vê que há, de certa forma, uma divergência aí, não é? A gente precisa alinhar o que o Cristo considera uma vida plena, uma vida verdadeira, e o que a gente considera essa vida, né? E o que a gente viu aí que é interessante? Que aquela visão que está centrada, que está priorizada nas coisas da matéria, ela é uma visão estreita, não é? Ela é uma visão exígua. Agora, aquela visão espiritual, ela é uma visão que é ampla, né? Então, quem tem uma visão ampla, Você consegue andar de bicicleta? quem tem uma visão ampla, escolhe a porta estreita. Você sabe quem? Quem tem uma visão estreita, escolhe a porta larga. Então, esse processo que a gente faz, né, esse esforço de espiritualização, de compreensão, é justamente para a gente alargar a nossa visão e deixar de fazer escolhas que não nos tragam benefícios, né? Esse é o ponto, esse é o desafio, é a nossa educação. A gente precisa se educar, fazer essas escolhas alinhadas com aquilo que a gente aprende por um único propósito, não é? Para que a nossa evolução seja um pouco mais rápida, né? Um pouco menos dolorosa, mas a gente vai chegar, todo mundo vai chegar. Mas é melhor, não é? Eu acho melhor a gente parar de fazer, de amassar barro, né? Tentar dar uma agilizada no processo aí. É nesse sentido, não é nada, não é algo de juízo de valor, nem nenhum tipo de julgamento. É a gente pensando em nós mesmos, né? No nosso bem-estar aí durante o nosso processo evolutivo. No versículo 20, aí tem uma citação, olha que interessante, que aí tem uma citação lá no livro do Champlin que eu achei fantástico, né? Fala assim, chama Ezra, quem cita e o Champlin copia lá, né? É quando um homem se perde em coisas tão grandes e elevadas que ele se encontra a si mesmo. Olha que legal. Quando o homem se perde em coisas tão grandes e elevadas que ele se encontra a si mesmo. Quer dizer, se a gente de fato aceita que nós temos dentro de nós essa natureza que é divina, né, que é um potencial que a gente não consegue medir de tantas coisas que a gente pode fazer, que a gente vai um dia fazer. Então, quando você, de fato, né, consegue colocar esse potencial em ação, é o momento em que você está se encontrando, porque você está desenvolvendo o Cristo dentro de você, né? E aí ele continua: e quando sacrifica a sua vida em favor delas, então é que ele a salva. Aí nesse sentido, né? De sacrificar a vida, quer dizer, tornar a vida dedicada a esse processo, não é? Somente nessas atitudes há qualquer verdadeira vida. Então, a verdadeira vida é a vida em que você trabalha com esse propósito. Quando tudo aquilo que você faz se desvia desse propósito, aí não é a verdadeira vida. Aí você está indo para um caminho, na verdade, para um caminho de morte, né? Uma morte espiritual por conta da estagnação. Olha que interessante, né? E aí depois vem um comentário do Champlin em cima disso, que é mais fantástico ainda. Olha que legal. A verdadeira vida consiste de nos tornarmos o que Cristo é, pelo que naturalmente possuir o que ele possui. Olha só, né? Nos tornarmos o que o Cristo é e possuirmos o que o Cristo possui. Isso significa a participação em sua própria natureza. Assim como ele assumiu nossa natureza humana, assim haveremos de assumir sua natureza divina. Então, um dia nós conseguiremos, de fato, imitar o Cristo, né? Nós, de fato, seremos não só seguidores, né? Nós estaremos ao lado do Cristo, caminhando juntos. Mas ele não para aí, ó. Esse é o evangelho que pregamos. Não o mero perdão dos pecados, não meramente o ir para os céus, mas ser quem ele é. A eternidade inteira será uma espécie de diminuição do hiato entre Cristo e nós, embora esse ato jamais possa ser totalmente transposto, né?
O Champlin é o comentarista que não é espírita, mais espírita que eu já vi, né? Pai, Porque olha que fantástico esse raciocínio dele, né? Nós sabemos que a gente não consegue alcançar a evolução do Cristo, porque quando a gente chegar na posição em que nós vamos nos tornar Cristos, a evolução dele não cessou, né? Daqui a bilhões de anos, pensa quantos planetas ele já foi governador, ou sei lá o que tem para fazer, né? Depois que chega nesse patamar, né? Então a gente vai tentar diminuir esse ato entre nós e Jesus, mas a gente nunca alcança, né? Achei bonita essa percepção dele, né? Muito, muito sensível dele. E por fim a gente chega aí no versículo 25, que fala: porquanto, que benefício tem o homem ao ganhar o mundo inteiro, destruindo a si mesmo ou sofrendo perda? E aí o Everton trouxe para a gente também uma citação que eu achei assim, fora de sério, né? Até chocante, que fala assim: quem poderia lê-las em voz alta sem ser um hipócrita? Está falando dessas palavras, né? Desse versículo. Quem poderia ouvi-las sem mostrar-se um hipócrita? Tais palavras jamais são lidas, jamais são ouvidas. E quantos de nós podem lê-las ou ouvi-las com toda sinceridade? Quantos de nós já deixaram de lado todas as coisas em troca da busca celestial, crendo que as únicas verdadeiras riquezas são aquelas lá do alto? É forte, né? É forte, porque aí é claro que ele está fazendo um raciocínio extremo, né? Quer dizer, chegar no ponto de ter uma vida plenamente espiritual estando encarnado, né? Que é o auge, né? Quantos que passaram aqui pela Terra conseguiram chegar nesse patamar? Mas é a nossa destinação, é o nosso objetivo, né? Quando a gente chegar num patamar acima. E esse ponto é um ponto importantíssimo, como o Everton colocou, né? O termo grego utilizado é justamente para falar da questão do dinheiro, porque o dinheiro hoje é um calcanhar de Aquiles da humanidade, falando assim, no geral, né? A questão do ganhar e a questão do reter, que são coisas diferentes, né? Esse é o ponto aí que a gente não. A nossa relação com o dinheiro ainda não é uma relação saudável, a gente ainda não aprendeu a lidar com ele. Ele é uma ferramenta, ele não é ruim por natureza, não é? Como tantas ferramentas são, né? Quer dizer, qualquer ferramenta pode ser usada para o bem e para o mal, o dinheiro, a mesma coisa. Então, essa dificuldade que Jesus coloca lá atrás, ela ainda está aqui, ela ainda existe, né? A gente não conseguiu resolver. E a gente não pode também ser ingênuo de achar que existe um limiar, um determinado valor, onde você consegue classificar a pessoa se ela é materialista ou não, né? Quer dizer, materialista é quem trabalha em Wall Street, né? Materialista é quem vive de dividendo? Não, de forma nenhuma, né? A questão aqui, que é o que Jesus traz, é o que você está fazendo em troca disso, né? Qual o benefício que as suas atitudes estão te trazendo? Pode ser que não traga nenhum prejuízo, pode ser que não traga nenhum mal para ninguém, mas também se não traz nenhum benefício para o teu espírito, é um ponto a se refletir, não é? A gente sabe, dentro do que a gente já estudou da doutrina, né, que o simples fato de você não praticar o mal, não praticar o bem e não praticar o mal, é um ponto ruim, porque você está perdendo a oportunidade. Então você vai ser cobrado sobre isso. Então por isso Jesus traz essa reflexão, né? Traz por isso que ele está falando de requisito mesmo, né? Porque para a gente conseguir é, ser de fato um discípulo do Cristo nesse grau, né? Isso não é fácil, né? A gente sabe que não é fácil, e a gente está vendo com muito mais detalhes isso, né? E aí a gente chega nos últimos requisitos, que são os dois últimos versículos, né? Pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na sua glória, na glória do Pai e dos santos anjos. Eu verdadeiramente vos digo que há alguns dos que estão de pé que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Então agora nós vamos nesses dois últimos versículos, esse domingo e o domingo que vem, fazer o fechamento da passagem. Beleza? Bom, desculpa essa introdução, né? Toda eu achei importante porque vai tudo se conectar,
tá? Vai tudo se conectar. Por isso que eu achei interessante a gente fazer esse apanhado. Alguém quer comentar alguma coisa? Tudo bem? Eu acho que o que chama a nossa atenção aqui é o envergonhar, não é? Envergonhar. Quando a gente vai lá no termo grego, que eu não sou especialista de forma nenhuma, o Everton fica falando, mas para mim é grego, né? O termo é esse aí, epaiskonomai, não sei como é que fala, mas a expressão é ter vergonha, sentir vergonha. E aí tem um comentário lá no Bible Hub, onde eu tiro os termos, que eu achei também bacana, porque ele já vai dar o pontapé no nosso raciocínio. Ó. O termo descreve a resposta interior de sentir-se envergonhado, desonrado ou relutante em se identificar com alguém ou algo. Olha só, relutante em se identificar. Nas Escrituras, ele marca especialmente a tensão entre fidelidade ao Cristo e o medo da reprovação pública. O termo pressupõe um universo moral no qual a honra e a vergonha são, em última análise, definidas por Deus e não pela opinião humana. Olha que interessante, né? Quer dizer, a questão da vergonha ser definida por Deus é mais um aspecto que, que vai depender de qual é o plano que você está analisando, né? O que você prioriza, como a gente comentou com a vida, né? A verdadeira vida é a vida que você prioriza as coisas do espírito, não é? Mas se você está analisando isso da perspectiva do mundo, verdadeira vida é a vida em que você aproveita ela o máximo possível, não é? Então, da mesma forma, é essa questão da vergonha. O que é vergonha aqui na Terra e o que é vergonha quando a gente desencarna e a gente encontra conosco mesmo, né? Quando a gente se vê face a face, quando a nossa consciência ela vai nos mostrar o resultado de tudo aquilo que nós fizemos aqui. Então, será que o que hoje nos dá vergonha aqui vai ser o que nos dá vergonha lá? Né? O que nos dá honra, nos dá glória aqui, é a mesma coisa que nos proporciona honra e glória do lado de lá? O mesmo raciocínio a gente aplica, não é? Tá fazendo sentido, né, gente? É isso, né? Se tiver alguma coisa esquisita, vocês me falam aí, gente, porque é um estudo em que a gente tenta ir, né, extraindo, mas o estudo é coletivo, né? A gente estuda em grupo justamente para se falar coisa esquisita aqui, vocês me ajudam aí, por favor. Ô, Bruno, posso Depois, fazer um comentário? claro, fica à vontade, Murilo. Cara, que eu achei muito interessante isso, porque pra mim, assim, é muito fácil a gente não ter a vergonha quando a gente tá num ambiente seguro. E aí, quando a gente vai para um contexto de, tipo, um ambiente novo, ou pessoas diferentes, a gente acaba querendo se conectar de alguma maneira. E aí, quando você vai falar alguma coisa diferente do que você sabe que tá naquele ambiente, é muito difícil de, tipo, você assumir, às vezes, né, algumas coisas. Então, não é que você tenha vergonha na prática de falar, não, acredito nisso ou naquilo, mas você acaba inibindo um pouco do que você gostaria de falar, às vezes por aceitação social. Então, assim, para mim foi muito válido entender isso, porque é, às vezes a gente vai ter que abrir mão de uma aceitação, em alguns momentos, por algo que a gente acredita, né? Então, é uma balança, com certeza, que não é fácil da gente equilibrar. Só isso mesmo. Caramba, Murilo, ó. Eu vou ler mais um slide e a gente encerra o estudo por aqui, porque o Murilo já captou a essência, né? Quer dizer, eu fiquei uma semana remoendo isso, Murilo, para chegar nessas conclusões que você está colocando. Eu trouxe isso para a gente falar um pouco mais detalhado, mas é exatamente aí. É exatamente aí o ponto em que a gente vai chegar. Muito bom. Só para terminar o comentário que tem lá no Bible Hub, ele fala que esse termo, né? Ele vai estar relacionado a essa questão da escolha entre temer o desprezo humano, olha aí, Murilo, temer o desprezo humano e confiar na honra divina. Ao longo de 11 passagens, que são as 11 citações que utiliza esse termo grego, o texto chama os crentes a um testemunho ousado do evangelho. Ousado, quer dizer, tem que ter ousadia, tem que ter, porque está sujeito a tudo isso que o Murilo está falando, né? Destaca a graciosa identificação de Cristo com o seu povo e antecipa a reviravolta vindoura quando a verdadeira honra for revelada. Quer dizer, quando você chega do lado de lá, no reino dos céus, e aí sim você vê quem de fato vai ser
vai ter direito vai conquistar esse direito, né, de adentrar nesse reino, né? Muito bom. Aí tem uma citação indireta, uma referência cruzada, quer dizer, que eu tirei de lá, que está lá na carta aos Romanos, que Paulo também utiliza esse termo, ó, porque não me envergonho do evangelho do Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. Agora, olha como que é interessante, como que esse comentário de Emmanuel sobre esse versículo vai se conectar com o versículo que a gente está vendo hoje, com um outro comentário que ele também vai fazer. Está lá no Caminho, Verdade e Vida, viver pela fé. Então fala assim, ó, que na Epístola aos Romanos, Paulo afirma que o justo viverá pela fé. Não poucos aprendizes interpretaram erradamente a assertiva. Supuseram que viver pela fé seria executar rigorosamente as cerimônias exteriores dos cultos religiosos. Então, quer dizer, viver pela fé é o aspecto só litúrgico. E não vamos ser ingênuos de achar que isso não existe no Espiritismo, tá? O Espiritismo é a mesma coisa, né? Igual muitos vão à missa, fazem todos, consagra, tudo aquilo, mas só como gesto exterior, tem muita espírita, vai no centro, toma passe, assiste a palestra, toma água e também não tem nenhuma movimentação íntima. Então isso não é viver pela fé da forma como isso deve ser interpretado, que é essa interpretação errada aqui que o Emmanuel está falando, né? Isso também está dentro do Espiritismo, né? Frequentar templo, harmonizar-se com o sacerdote, respeitar a simbologia, indicariam a presença do homem justo, mas nem sempre vemos o bom ritualista aliado ao bom homem. E antes de tudo é necessário ser criatura de Deus em todas as circunstâncias da existência. Paulo de Tarso queria dizer que o justo será sempre fiel, viverá de modo invariável na verdadeira fidelidade ao Pai, que está nos céus. Os dias são ridentes e tranquilos, tenhamos boa memória e não desdenhemos a moderação. São escuros e tristes, confiemos em Deus, sem cuja permissão a tempestade não desabaria. Veio o abandono do mundo, o Pai jamais nos abandona. Chegaram as enfermidades, os desenganos, a ingratidão e a morte. Eles são todos bons amigos, por trazerem até nós a oportunidade de sermos justos, de vivermos pela fé, segundo as disposições sagradas do cristianismo. Então, onde está a conexão, né? Ele fez um resumo aqui do que a gente viu como a cruz, não é? Então, tudo isso são manifestações da cruz que nós temos que carregar, não é? Todas aquelas situações, como ele coloca, como bons amigos, que nos dão oportunidade dessa mudança, desse crescimento. Olha que bacana, né? E aí Paulo fala que ele não se envergonha do Cristo, porque a lição, o exemplo do Cristo é o que vai conduzi-lo nesse caminho de ser justo, né? De viver pela fé. Então, olha como que a fé aí, ela tem esse sentido muito mais ampliado, né? Não é só a questão do crer, é a questão do viver, né? Aquele que de fato tem fé, ele vivencia aquilo que ele acredita, ele não só acredita, né? Então, é um comentário que caminha bem no mesmo sentido do que a gente está vindo falando, né? E E aí aqui, depois do Bruno, Pode falar, Ana. desculpa, é que ali me chamou também a atenção essa questão da alegria, né? Porque até nos momentos tranquilos, alegres, nós temos que ter moderação. É a busca do equilíbrio em tudo, né? Tanto na alegria quanto na tristeza, né? Bem colocado, né? No Vinha de Luz, aí ele comenta o versículo que a gente está estudando hoje, tá? De Lucas, que é a lição intitulada Não se envergonhar. Então, olha como que o sentido que ele vai dar, a interpretação que ele vai dar para essa vergonha. Olha que interessante. Muitos aprendizes existem satisfeitos consigo mesmos, tão somente em razão de algumas afirmativas quixotescas,
congregam-se em grandes discussões, atrabiliários e irascíveis, tentando convencer gregos e troianos relativamente à fé religiosa, e quando interpelados sobre a fúria em que se comprazem na imposição dos pontos de vista que lhes são próprios, costumam redarguir que é imprescindível não nos envergonharmos do Mestre, nem de seus ensinamentos, perante a multidão. Então, olha, quer dizer, não sentir para esse padrão, né, para esse modelo de comportamento, não sentir vergonha de Jesus é você utilizar da palavra, não é? Utilizar dos espaços de discussão para falar sobre essas questões que estão relacionadas aos ensinamentos de Jesus, mas de uma forma o quê? De uma forma equivocada, não é? Porque ele está falando de pessoas, ó, que chegam a, a falar de forma calorada, né? Às vezes, muitas vezes que fere, muitas vezes que causa discussões, que causa desconforto, né? Quer dizer, será que é isso de fato que é não sentir vergonha do Cristo? É você defender o seu ponto de vista a qualquer custo, né? Doa quem doer, fira quem ferir, né? Será que é isso? Será que é isso? Bom, é isso que Emmanuel está falando aqui, que tem muitos aprendizes que estão satisfeitos porque assim eles se comportam, né? Todavia, então quer dizer, aí ele já pôs um contraponto, né? Por vezes, a preocupação de preservar o cristianismo não passa de posição meramente verbal. Tais defensores do Cristo andam esquecidos de que, antes de tudo, é indispensável não esquecer-lhe os princípios sublimes diante das tarefas de cada dia. A vida de um homem é a sua própria confissão pública. A conduta de cada crente é a sua verdadeira profissão de fé, né? Então, quer dizer, você tem que demonstrar que você não se envergonha do Cristo, na verdade, é agindo, não é? É aquilo que a gente vive falando, né? Pregar o evangelho não com palavras, mas com todas as nossas atitudes, o tempo todo, vivenciando aquilo nas mais singelas situações como nas mais desafiadoras, não é? E isso, esse é o ponto. Se você quer defender as ideias de Jesus, é assim que você tem que se comportar. Até porque eu fiquei pensando muito nisso também, esses tempos, né? Quando você se diz cristão, ou quando você se diz espírita, e você não age de acordo com tudo aquilo que a gente aprende, que a gente sabe, e outras pessoas te assistem, o que que elas pensam, né? O que que elas pensam? Elas falam assim, nossa, mas faz tanta coisa, né? Estuda tanto, faz tanto estudo, mas ainda age dessa forma, mas ainda peca nisso, não é? Mas não tem paciência com o filho, né? É isso mesmo. Será que tá servindo para alguma coisa esse tal de cristianismo? Então a gente acaba é, passando para outras pessoas uma visão que não é o cristianismo em si, não é o espiritismo em si, é uma forma distorcida que a gente tem disso, né? Então a gente tem que tomar cuidado com essa nuvem de testemunhas que nos assiste, encarnada e desencarnada também, não é? A gente tem que ter coerência com o que a gente estuda, o que a gente entende. Por isso a questão do demonstrar pelo menos o esforço. Porque pode ter um espírito do seu lado que fala que está vendo que você está errando, mas você erra e fala, eu errei. Né? Você erra e fala, não era isso que eu queria fazer. Ele, pelo menos ele está lá de testemunha que você sabe que está errado. Né? Você não está se comprazendo por aquilo. Muito infantis o trovão da voz e a mímica verbalista, filhos da vaidade individual. Então ele está falando que esse negócio de ir por embate, debate, né, fazer lá 20, como é que é? Colocar lá 20 ateus contra um espírita, né, para fazer vídeo para o YouTube, quer dizer, isso aí é filho da vaidade individual, junto de ouvintes incompreensivos e complacentes, com pleno esquecimento dos necessários testemunhos com o mestre na oficina de trabalho comum e no lar purificador, né? Na oficina de trabalho comum, quer dizer, em tudo aquilo que a gente faz no nosso dia a dia e mais ainda dentro de casa, né? Dentro de casa, no lar. É lá que a gente dá o testemunho, é lá que a gente mostra
se a gente tem vergonha ou não das lições da vida do Cristo, né? Nesse ponto. E ele fecha costurando tudo, gente. Ó, olha que interessante, né? Torna-se indispensável não se envergonhar o aprendiz de Jesus. Então, é requisito, né? Não se envergonhar do Cristo é requisito. De que forma, né? Não em perlengas calorosas, das quais cada contentor regressa mais exasperado, mas sim, ó, perante as situações aparentemente insignificantes ou eminentemente expressivas, ou seja, diante de cruzes pequenas ou de cruzes grandes, né? Cruzes pesadas, em que se pede ao crente o quê? O exemplo de amor, de renúncia, de sacrifício pessoal que o Senhor demonstrou em sua trajetória sublime, né? Ou seja, de que forma? Negando a si mesmo, tomando a sua cruz, tá vendo como que caminha tudo no mesmo sentido, né, dos outros versículos da passagem. Então, essa foi uma abordagem que o Emmanuel fez. Mas eu não quis parar por aí. Doutor, Pode falar, Everton. é, assim, me chamou muita atenção o comentar rapidinho, porque nessa passagem Emmanuel gastou, né? Ele começa com as afirmações quixotescas, Deixa eu ter. quixotesca de Dom Quixote. Então, quer dizer, aquela que soa como o inatingível, né? O supremo idealismo, né? O mais realismo que o rei e tal. E termina com as perlongas, né? Que são as discussões, acho que perlengas, né? Calorosas, que é a discussão inútil. Então, ele costura tudo para dizer que falar não é defender. Falar não é defender. Quem é pai sabe exatamente o que que é isso. Que a gente, assim, é que a gente fala, porque a gente não aguenta, tem hora que a gente fala não é nem pelo filho, a gente fala é pela gente, né? Porque você sabe que não adianta ficar falando, porque assim, tem uma cera, um negócio ali que não passa nada, não passa nada, né? De vez em quando você até pede para outra pessoa falar. Porque você falando, você sabe que aquilo é inútil. Mas de tudo isso, o que me chama mais atenção é o fato dele dizer assim, que a gente tem visto isso mesmo, né? Que a árvore se conhece pelos frutos, que é o que você faz e não o que você fala. Mas mais profundo que isso, eu acho, que a gente tem estudado, é se a gente consegue mudar. Se a gente consegue alterar o que a gente é ontologicamente. Porque se a gente não consegue, então tanto faz, tanto faz. Se a gente não consegue mudar o que a gente pensa, o que a gente sente, a forma de se relacionar, então não precisa da religião, porque você não vai mudar, né? Você não vai mudar. Então, eu acho que o cristão ele é antes de tudo um otimista. Legal. Antes de tudo, alguém que crê na melhoria do humano, né, e do ser como de si mesmo, de si mesmo, porque senão, e é muito difícil você mudar. É muito difícil você mudar, porque você carrega isso muito tempo. E outra coisa, assim, nos seus desencontros, nas suas falhas, nas suas quedas, você fala, poxa vida, mas o tanto que eu já estudei, o tanto que eu já li, o tanto que eu já recebi. Mas se você parar, é abandonar tudo que foi feito, né? É dizer, falar, bom, então não tem jeito mesmo, vai ser assim, né? Então, eu acho que se exige um pouco de otimismo, de vontade de agir melhor, de fazer melhor, de acreditar que isso é possível. E às vezes eu penso, até como consolo, falo, bom, tá ruim assim, mas se não fosse o Espiritismo, tava bem pior. Tava bem pior. Né? Então, assim, é a forma que eu enxergo de às vezes, perdoar a mim mesmo. É difícil, tem hora, viu? Dependendo do que você faz, do que você sente, é difícil. Às vezes eu sento, eu tô falando assim, porque eu, às vezes me deparo com um réu e eu falo assim, isso é muito humano, o que esse cara fez, o que ele sentiu, né? Aqui ele é julgado, aqui ele tá como réu, né?
Mas na justiça divina, se não existir justiça divina, tá tudo certo. Mas como existe, então perante aquela divindade, aqui não tem juiz, né? É todo mundo réu. É isso. muito bom, Everton. Eu acho que daqui a pouco também vai ter um texto que vai casar muito com isso que você está falando, dessa questão do otimismo e de uma característica que a gente precisa ter para desenvergonhar, né? A ideia é essa aí. Então, o que que eu fiquei pensando, assim? Eu acho que se a gente se perguntar para qualquer um de nós aqui, se a gente tem vergonha de Jesus, o que que a gente vai responder? Não, né? Eu acho que assim, conscientemente, a gente vai responder que não, de forma alguma. Nem vergonha de ser cristão, nem de ser espírita, né? Nem de estudar os ensinamentos do Cristo. Essas nossas falhas, às vezes, são processos inconscientes ou são essas dificuldades, como o Everton colocou, que a gente está em luta com isso, porque isso vem de muito tempo. Um movimento inercial, né? O Haroldo gosta muito de usar essa comparação, né? Aquilo que você vem errando há muitas encarnações, é um carro em movimento. Para você conseguir mudar a direção e o sentido, você tem que fazer força. Então, por isso que não é um salto, né? Você vai ir passo a passo. Você vai aos pouquinhos, né? Mudando a direção do carro para o carro não capotar, né? O ponto é esse aí. Mas e aí? Eu fiquei pensando quais seriam os motivos para se ter vergonha de Jesus. E aí é o ponto que eu falei com o Murilo, eu achei muito legal, porque ele foi num dos pontos importantes, né? Talvez o medo da rejeição, não é? O medo desse ponto de você, por conta daquilo que você acredita, por conta daquilo que você estuda, daquilo que você fala, da forma como você tenta agir, você às vezes vai perder certas companhias, né, que você preza muito, né, certos laços que você, é lógico que você vai sofrer se isso acontecer, né, se as pessoas se afastarem de você por conta disso, você vai sentir. Então talvez esse seja um ponto, né? O ponto que o Murilo colocou é medo do julgamento, quer dizer, num lugar onde todo mundo pensa o oposto, se eu me colocar, se eu falar de fato o que eu acredito, é, eu vou ser julgado por aquilo, né? Ou, na melhor das hipóteses, o povo vai me achar esquisito, né? Porque o que o Cristo faz tem em muitas situações é esquisito. Para o nosso padrão de mundo hoje, é estranho, né? É estranho. Será que é isso? Ou um terceiro ponto, né? Será que é medo das consequências que vêm dessa escolha, né? Medo do que a gente pode enfrentar, ou às vezes medo de perder um pouco do nosso conforto, do nosso bem-estar, né? Será que tudo isso estaria aí dentro dessa questão da vergonha, da forma como essa vergonha se manifesta, né? Inconsciente, não declarada, né? Não uma negativa do Cristo, mas ainda um vacilo nosso, será? Então, assim, estou colocando isso para refletir, né? Para cada um pensar, porque Cristo está chamando a nossa atenção. Ele está falando, ó, cuidado se você não está se envergonhando de mim, né? Então a gente precisa parar para entender em quais circunstâncias da vida essa vergonha se manifesta, né? E aí, pesquisando sobre isso, eu achei um comentário, não sei de que vertente religiosa que é, mas um comentário sobre uma carta de Paulo a Timóteo, que ele também fala da vergonha. E esse comentário é um trechinho que eu tirei aqui, ó. Não importa o quão talentoso você seja, o quão preparado, bem treinado, conhecedor da Bíblia ou astuto você seja. Não importa quantas oportunidades lhe sejam concedidas ou quão acessível seja o privilégio espiritual. Se você não tiver coragem, você não falará. Portanto, o fundamento de todo ministério eficaz é uma coragem espiritual que diz: viverei da maneira que Deus quer que eu viva, falarei da maneira que Ele quer que eu fale, não importa quais sejam as consequências. Então, eu achei interessante porque ele põe como sendo a coragem essa virtude que vai nos auxiliar a resolver esse dilema da vergonha, né? E eu falei assim, mas será que é isso mesmo, né? Coragem? Aí lá no Palavras de Vida Eterna, que comenta um versículo anterior, o versículo de Toma tua cruz e segue-me, olha o que Emmanuel escreve. No círculo carnal,
Cruz é dificuldade orgânica, é degrau social, é parente infeliz. No plano espiritual, é vergonha do defeito íntimo não vencido, é a expiação da culpa, é o débito não pago. Olha que legal, né? Aquilo que a gente comentou de que vergonha e honra, né? A verdadeira vida ou a vida falsa, como que é relativo de acordo com o plano que você avalia, né? Então a gente acha que dificuldade é a circunstância desafiadora, quando na verdade dificuldade de fato é o que a gente vai enfrentar do lado de lá, se a gente não fizer o que a gente tem que fazer aqui, né? Ó, vergonha do defeito íntimo não vencido, expiação da culpa, débito não pago. E aí ele vai falar depois para encerrar o comentário, eu peguei só um trechinho, né? Tenhamos, pois, a coragem precisa de seguir o Senhor. Ele usou também o termo coragem, né? A mesma virtude, a coragem de seguir o Senhor em nosso anseio de ressurreição e vitória. Tá vendo a autocrucificação aí? Matar o homem velho para surgir o homem novo, a nossa ressurreição. Para isso, porém, não nos esqueçamos de que será preciso olvidar o egoísmo inquistante e tomar nossa cruz, né? Então, de novo, coragem, né? Esse é o ponto aí, né? E aí eu queria, só para a gente caminhar, então, para o encerramento do estudo, trazer um texto falando sobre coragem, que aí Ô, eu acho que... Bruno, Pode falar, só uma Evelyn. coisa, o Billy Graham, que você citou lá anterior, ele é um pastor protestante, aquele que fala da vergonha, tá? Que você falou que não sabia da vertente. Ah, protestante, legal, legal. Você pesquisou aí? Eu nem tinha visto. Desse Eu ia trecho falar aqui, que eu né? sabia, mas eu pesquisei. Legal, é protestante. Ó. Tem muito conteúdo. E hoje ficou muito fácil acessar esses conteúdos, né? Aí a IA me ajudou a achar esse aqui, ó. Né? Aí eu entrei, aí assim, eu pego a IA para buscar referência, aí eu vou na referência para eu estudar, né? E aí a IA traduz, aí ficou mais fácil ainda. Ô Bruno, Pode falar, Marcos. só te falar uma coisa. Essa pergunta depende muito de como você vai interpretar ela, né? Eu falo assim: você tem vergonha do Cristo? Eu falei, não, não tenho vergonha do Cristo. Mas às vezes o que eu faço, eu tenho vergonha de Cristo. Eu tenho vergonha dele, às vezes, não, Ah, tá. porque ele sabe o que que a gente fez, entendeu? Então, em alguns momentos, eu jamais teria vergonha do Cristo, mas de Cristo, às vezes, eu fico. É o versículo, né? Porque Jesus fala assim, ó, se você se envergonhar de mim, eu vou me envergonhar de você, né? É exatamente isso, é essa vergonha que você está falando. É claro que a vergonha de Jesus não é na perspectiva de julgar, de julgamento, né? Não é Jesus olhando e falando assim, eu avisei, né? Eu avisei, olha lá, não quis fazer, agora tá aí, ó, sofrendo aí, né? Não é assim que Jesus vai se comportar, né? A vergonha dele, a gente não pode projetar a nossa vergonha na vergonha dele, né? Mas esse é o ponto mesmo, Marcos. A gente fica com vergonha, quer dizer, se Jesus estivesse naquele momento nos olhando, né, fazer aquilo que a gente fez, daria uma vergonha, né? Com certeza daria. Bruno, e Pode eu tô falar, cara. pensando aqui, né? Assim, sempre que a gente tiver dúvida de alguma situação que nos desafia, né? E muitas vezes, é o que o Marcos falou, às vezes já tem vergonha de Jesus, né? Porque às vezes tem situações que a gente fala assim, o que que Jesus faria agora, nesse momento? Se a gente fizer essa pergunta, muitas delas a gente não consegue ainda agir como ele agiu, ou como ele agiria, né? Aí a gente sente essa vergonha, sabe, assim, porque a gente gostaria mesmo de fazer, mas ainda a gente é tão pequeno, né? Coisa simples, às vezes a gente vê um irmão morador de rua, naquele frio. Às vezes eu me sinto, às vezes eu senti culpa, sabe, de passar por um irmão que está deitado na rua, naquele frio, que não tem uma comida direita, não tem uma coberta, e a gente chega em casa, tem tudo, né? A gente deita. E eu acho assim, como que eu consigo, né, dormir depois de entender como Jesus faria nesse caso? O que ele faria com esse irmão? Poderia ser meu filho. O dia que a gente se colocar nessa posição real mesmo, e ter alguma atitude
como Jesus faria, eu acho que a gente realmente está seguindo ele, né? Muito bom, cara. Muito bom mesmo, né? Já que parou, só mais uma coisinha rapidinho, Bruno. Tá ouvindo? Tem uma música do Raul, chama Por Quem os Sinos Dobram. Tô vendo a Lili aqui, a Lili gosta dela, ela e o Rodrigo. E no refrão ele fala assim: coragem, coragem. Se o que você quer é aquilo que pensa e faz. Coragem, coragem. Eu sei que você pode mais. E antes do refrão, ele diz assim, ó: convence as paredes do quarto e dorme tranquilo, sabendo no fundo do peito que não era nada daquilo. Como a dizer, né? Que a nossa consciência, ela nos aponta exatamente o que a gente fez e deixou de fazer, de bom e de ruim, né? Então, na hora que a gente conseguiu a plenitude do refrão, coragem, se aquilo que você quer é o que você pensa e faz, então a gente pode falar como Paulo, né? Já não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim, né? É. Legal, né? Vamos chegar nesse ponto, né? Ô, Aí, Bruno, oi, pode falar, deixa eu Ellen. só pôr um contraponto aí nessa situação que a gente vê o irmão necessitado. Essa coisa me incomodava, sabe? Da mesa farta no Natal. Sabe, a gente sabendo que tanta gente tava precisando. Aí eu falei, assim, esse Natal nós vamos comer o que nós vamos distribuir. E saiu a nossa família inteira aí. Eu fiz uma galinhada muito caprichada, que um dia vocês precisam experimentar. Foi a mesma comida que nós comemos depois que nós saímos para visitar esses irmãos. Mas eu me senti tão impotente, porque nós tivemos, eu e o Marcos entramos nessa. Nós entramos num lugar que o homem pediu para a gente entrar, isso no outro dia. No outro dia nós continuamos. Ô, Bruno, eu falei assim, gente, como é que eu deixei meu filho entrar aqui comigo ainda? Eles estavam fumando crack, nos cômodos fechados, um monte de gente. De repente eu falei, gente, eu não tenho direito de pôr o Marco em risco desse jeito. Então a gente também tem medo, até onde a gente está preparado para assistir qualquer pessoa necessitada. Falta alguma coisa, algum preparo, para a gente ter também assim uma defesa, né? Eu senti medo. Isso aí vale um estudo, né? Para a gente refletir sobre isso aí, né? É um ponto bem delicado, sim, né? Não é todo mundo que consegue fazer o que o padre Júlio faz, né? Mas acho que, assim, o importante é ter em mente isso, né? É o que eu falei da inquietação, né? Saber que um dia a gente vai ter capacidade de ajudar, e é lógico, não dá para ajudar quem não quer ser ajudado, né? A gente fala muito isso também, né? O Evangelho fala muito de quem Jesus curou, mas com certeza muita gente Jesus não curou também, né? Não curou todo mundo, né? Então, tudo tem o seu tempo, o seu momento, né? E aí, só para fechar, para não passar do horário, que eu achei que eu achei interessante sobre a coragem é uma mensagem do André Luiz. E olha o que ele fala. Em doutrina espírita, sabemos o que seja o bem, como fazer o bem, quando praticar o bem e quanto nos cabe atender ao bem, de vez que nos achamos informados de que o maior bem para nós nasce invariável da obrigação nobremente cumprida de formar o bem para os outros. Então é como que assim, ó, quem tem, né, pouco tempo de doutrina tem isso aqui claro, né? Esqueçamos os antigos chavões, não sei se vou, não sei se posso, ante os deveres que as circunstâncias nos traçam. Timidez não é humildade. Para que haja luz, não bastará temer a presença da sombra, é preciso acendê-la, né? Como quem diz, é preciso ter uma resolução, né? Ele fala que falta de coragem é falta de caridade. Se você tem potencial para ajudar, tem que colocar esse potencial, né, em ação, né? Tem que trabalhar, né? Acabou, meu bem, acabou. Papai, você pode consertar minha bota? Ela não
Foi no de Eurípides Barçanufo, que foi fazer um atendimento, né? E ele foi, o Everton já contou essa história aqui. Ele ia fazer um atendimento e avisaram ele que tinha uns ladrões na praça. Foi isso? Eu não lembro da história certa, o mesmo, bem assim, né? Mas que Tá vendo? ele Você se já revestiu aparece de lá no vídeo, coragem, olha. foi, ele tinha que A fazer, carinha né? aparece lá, ó. Oiê! Oi, meu amor! A vergonha. Já vai fazer a pressa e a gente vai terminar, né? Bom, pessoal, Olha, aí eu, semana que vem a eu, gente fecha. eu vejo que tudo deu certo quando há muitas participações. As pessoas querem comentar porque elas se identificam, né? Então, como a gente hoje está brigando para falar, então é porque deu certo. Muito bom. Bom vê-los todos reunidos. Tem alguém que está com o coração para fazer a prece? Se não, eu peço. É, acho que vou pedir para a Lília. Faz tempo que eu não ouço a voz da Lília aqui. Você faz, Lília? Tá vendo que ela tá destreinada até de ligar o microfone. Você leu meus pensamentos aqui, Everton. Eu estava chegando para frente para achar o microfone aqui. Bruno, muito obrigado pelo estudo de hoje. Eu me segurei aqui, tinham muitas pessoas falando, mas tocou profundamente meu coração. Vamos agora fechar nossos olhos, ficar mais ainda em contato com Jesus, encontrar esse lugar que tanto foi falado hoje sobre a coragem, encontrar esse lugar de luz em nossos corações e que a gente possa transbordar tudo isso próximo das pessoas próximas a nós, que a gente consiga iluminar um pouco por onde a gente andar, que os nossos olhos tenham a bondade e que a gente consiga fazer da nossa vida aquilo que a gente estuda aqui, pelo menos um pouco. Obrigada por tudo, que seja uma semana abençoada para todos nós, que assim seja. Obrigado, Bruno.